Se a balançar e examinar ideias socialmente implausíveis que se revelam errôneas, é um nécio que perde tempo investigando o que, em primeiro lugar, não valia a pena ser investigado. E finalmente, se ele vier a descobrir alguma verdade implausível, precisa estar preparado para para ver se tido por charlatão, que sustenta como conhecimento o que é patentemente falso. Exemplo de cada cada uma dessas alternativas já ocorreram na história de muitas ciências, mas parece ter mais probabilidade de ocorrer numa disciplina como sociologia, que trata de assuntos cujo respeito os homens têm opinião formada e, presumivelmente, fundadas na própria experiência. A verdade é que os sociólogos, de vez em quando, se observam de maneira em seu afã, que perdem a noção de perspectiva e qualquer coleção de conhecimentos sistematicamente reunidos e conducentes a uma generalização. Lhes parece portentosa até quando apenas indica ser verdadeiro aquilo que sempre acreditamos. Mas visto que o conhecimento sensato, entre aspas, é frequentemente eivado de inexatidões e limitado em sua esfera de ação, sobretudo numa sociedade grande e complexa, o erro do sociólogo não reside em pôr em prova a opinião convencional, senão em refletir como descobrimento significativo, não raro em linguagem pedante e abstrata, que os homens já sabem, entre aspas, ser verdadeiro. A extensão do erro em conhecimento que os norte-americanos tinham por verdadeiro foi claramente indicada pela pesquisa realizada na Segunda Guerra Mundial pela seção de pesquisa do Exército. Verificou-se que eram falsas noções amplamente aceitas, como as que seguem, que os homens instruídos tinham maiores probabilidades de sofrer colapso psicológico no serviço militar do que os que possuem menos instrução, que os soldados do Sul estavam bem mais equipados para sobreviver aos rigores do clima tropical do que os do Norte, que os negros eram menos ambiciosos de promoção do que os brancos, que os homens de antecedentes rurais suportavam melhor as provações do que os soldados criados na cidade. O fato de uma crença ser comum, observou o antropologista norte-americano Alfred Lee Kroeber, abre aspas, tem tanta probabilidade de qualificá-lo de superstição comum quanto de verdade comum. Fecha aspas. E o erro, além disso, acha-se frequentemente ligado à ignorância. Até onde vai a exatidão da ideia da vida dos pobres e quase pobres que fazem os moradores do subúrbio confortáveis da classe média? O cidadão que mora em fazendas em cidades pequenas, caixeiros de lojas que vendem artigos de 5 a 10 centavos, operários de fábrica terão acaso uma visão segura das operações do governo centralizado? Que sabem os professores de estabelecimento de ensino superior sobre o mundo dos negócios? Ou que sabem os homens de negócio sobre os valores da vida de professores de estabelecimento de ensino superior? No entanto, todas as pessoas acreditam saber, de algum modo, e até certo modo, como opera a sociedade na realidade, como já assinalamos, terá de saber alguma coisa quem quiser funcionar efetivamente dentro dela. Ao buscar objetividade e fidedignidade da ciência, não se devem excluir apenas as meras opiniões tocantes aos fatos e às relações estabelecidas entre eles, mas é preciso evitar também os julgamentos e avaliações que possam falsear o pensamento dos homens a respeito de si mesmos e da sua sociedade. Quando Aristóteles discutiu a natureza da sociedade civil, não somente forneceu explicação para o que via, mas também indicou explícita e implicitamente suas próprias preferências. Das muitas teorias sociais e sociológicas que se desenvolveram no transcorrer da história humana, os homens habitualmente deduziram ou defenderam suas próprias preferências na organização da sociedade humana. Como observou o escritor do século XV3, Bernard Mandeville, uma das maiores razões por que não poucas pessoas se compreendem a si mesmas é que a maioria dos escritores está sempre ensinando aos homens que eles deveriam ser e quase nunca se dão o trabalho de pensar no que realmente são. Fecha aspas. Entretanto, a distinção
Entre a descrição e análise cuidadosa de um lado e a avaliação do outro nem sempre é clara, e a última frequentemente substitui as primeiras. Talvez seja mais fácil censurar a delinquência juvenil ou a taxa elevada de divórcios do que explicar-lhes a existência. É mais simples de fazer discursos políticos enaltecendo os Estados Unidos como uma terra de oportunidades do que tentar verificar quantas oportunidades existem, para quem existem e se estão aumentando ou diminuindo. A tarefa do sociólogo, entretanto, não consiste em julgar, mas em explicar. Não consiste em discutir um determinado ou desejado estado de coisas, senão em examinar o funcionamento da sociedade e as consequências que decorrem das maneiras e alternativas de fazer as coisas. No juízo moral, disse Robert Mann McLeaver, por mais que concordamos com ele, não podemos substituir o estudo apropriado das causas. Não é fácil a tarefa para os homens, porém, de parte de seus valores e ideias preconcebidas, para verem com os olhos dos sábios e inocentes do menino que gritou: mas o Criador está sem roupa. Os homens que esperam que as mulheres sejam meigas e emotivas e descobrem que a maioria das mulheres que eles conhecem possuem tais qualidades, talvez não aceitem prontamente a possibilidade de que essas não sejam as características femininas inerentes, senão produto de um gênero particular de experiência e educação. Os sulinos que adquirem à medida que crescem a crença de inferioridade inata do negro acham difícil aceitar os descobrimentos da pesquisa moderna no campo das diferenças raciais. Os que acreditam que a falta de ambição é uma fraqueza moral relutam em aceitar o ponto de vista de que ela possa resultar da falta de oportunidade e estímulo. A objetividade é difícil de se alcançar em sociologia, mas não é impossível. As mudanças sociais que tornaram a sociologia possível e desejável ao mesmo tempo tornaram mais fácil para o homem encararem mais objetivamente a vida social que os rodeia. Poucas nações vivem hoje num estado de isolamento estacionário em que são raras ou infrequentes as novas ideias e as impugnações de maneira aceitas. Os próprios estados totalitários acham difícil impedir todo o fluxo de comunicação vindo de fora de suas fronteiras. Em toda parte agora estão os homens frequentemente e até constantemente expostos a diferentes valores e costumes que podem levá-los a olhar com maior imparcialidade para os seus. Isso é sobretudo verdadeiro quando os novos valores exigem uma atenção séria, embora crítica. E ainda que, em certas condições, as reações que eles engendram mais inibem do que estimulam a imparcialidade e objetividade, quando as maneiras estranhas da vida não são duvidosas, vigorosas. Sob instituições e interesses firmados, os homens podem recusar-se a examinar suas próprias práticas e crenças, em vez disso rejeitarão ou negarão descobrimentos daqueles que têm o ofício de estudar o funcionamento da sociedade. A objetividade científica em relação ao homem e à sociedade exige certo conhecimento das preferências e crenças do observador, e poder de substancialidade pode ser substancialmente facilitada pelo corpo das ideias, o conceito e teorias, de que utilizam na observação e na interpretação dos dados que coligem. A objetividade, portanto, pode nascer do próprio estudo sociológico, a familiaridade com os dados sociológicos e o sistemático adestramento da natureza e nos métodos de investigação sociológica nos possibilitam potencialmente não só controlar nossos preconceitos pela consciência de que temos deles, mas também contornar nossas ideias preconcebidas encarando os fenômenos sociais por um prisma diferente. Ao examinarmos a estrutura e o funcionamento de outras sociedades, podemos lograr uma perspectiva mais clara da nossa. Ao examinarmos nossa sociedade, talvez nos vejamos com mais clareza em relação ao mundo em que vivemos. Parei na página 31.